São 18 horas em Paris, está a ouvir RFI em português. Neide Ribeiro. São Tomé e Príncipe comemora hoje 47 anos de independência. No discurso à nação, o chefe de Estado, Carlos Villanova, referiu que esta data foi um marco que permitiu ao país dirigir o seu destino. O presidente do Sri Lanka foi impedido de partir para o exílio no estrangeiro por funcionários de imigração no aeroporto da capital. Gotabaya Rajapaksa ainda não se demitiu, o que prometeu fazer hoje. Estes são alguns dos assuntos que vamos desenvolver no controlo técnico desta emissão. Está Guillaume Lebouvier e o jornal começa agora. São Tomé e Príncipe comemora hoje 47 anos de independência. No discurso à nação, o chefe de Estado, Carlos Villanova, afirmou que a independência foi um marco que permitiu ao país dirigir os seus destinos. A reportagem é de Maximino Carlos. Os 47 anos de independência nacional representam a história de uma nação em permanente construção. A independência para o Presidente da República de São Tomé e Príncipe foi um marco da assunção da responsabilidade coletiva. A independência foi, por isso, um marco que ditou que passássemos coletivamente a ser responsáveis por nós próprios e a dirigir os nossos próprios caminhos e destinos. Carlos Villanova disse que a independência trouxe desafios variados para o país. Ela também colocou-nos desafios e pressões das mais variadas naturezas. A escassos meses da realização de eleições legislativas, autárquicas e regional, no dia 25 de setembro, Carlos Villanova prevê que as eleições tenham lugar num clima de harmonia e sem exclusões. O chefe de Estado são-tomense voltou a referir-se à polémica questão do recenseamento eleitoral, apelando para a colocação de interesses coletivos acima dos interesses partidários. Impõe-se aos atores políticos que, com toda a lucidez, coloquem o interesse nacional acima dos interesses partidários e dos interesses pessoais. São Tomé e Príncipe celebra os 47 anos da sua independência. Maximino Carlos, São Tomé, RFI. O Banco Africano de Desenvolvimento e Cabo Verde acordaram uma ajuda orçamental de 10 milhões de dólares para apoiar o país neste período de crise e financiar novos projetos. As explicações com Odair Santos. No quadro da visita oficial que efetuou à Costa do Marfim, o primeiro-ministro cabo-verdiano Ulisses Correia Silva reuniu-se com o presidente do Banco Africano para o Desenvolvimento, Akinwumi Adeniza, onde ficou acordado que o BAD vai disponibilizar a Cabo Verde uma ajuda orçamental de 10 milhões de dólares para fazer face à crise inflacionista. Estivemos no BAD, é um banco com o qual Cabo Verde tem relações muito fortes em termos de investimentos, de financiamento. Ficou acordado uma ajuda orçamental de 10 milhões de dólares, para apoiar Cabo Verde nesta fase de suporte às medidas para fazer face à crise inflacionista e um conjunto de projetos que estão também em curso. Preciso lembrar que o Porto do Maio é financiado pelo BAD, Parque Tecnológico, e há outros programas que vão visar essencialmente a cadeia de valor no setor da agricultura, um programa virado também para o empreendedorismo jovem, que estão a ser trabalhados e finalizados para ser implementados. O primeiro-ministro Ulisses Correia Silva, no balanço à imprensa da visita que efetuou no fim de semana passado a Abidjan, também manteve um encontro com o presidente da República da Costa do Marfim, Alassane Ouattara, momento que, segundo o chefe do governo, foi aproveitado para abrir novas perspectivas de cooperação e reforço do diálogo político-diplomático, cooperação económica e empresarial. Lembramos que Cabo Verde vive uma grave crise que só as medidas de mitigação dos aumentos dos preços dos combustíveis devido ao conflito na Ucrânia vão exigir um esforço financeiro de 45 milhões e 300 mil euros ao Estado. De Cabo Verde para RFI, Odair Santos. O governo angolano contratou um escritório de advogados para apoiar o processo judicial da viúva de José Eduardo dos Santos no pedido em tribunal da guarda do corpo do ex-presidente de Angola, que morreu na sexta-feira em Barcelona. Esta terça-feira, a imprensa anunciava que o governo angolano e as filhas mais velhas de José Eduardo dos Santos não tinham chegado a acordo sobre a transladação do corpo do antigo presidente para a capital e colocaram um ponto final nas negociações. O executivo angolano acusou Isabel dos Santos de querer mercantilizar o corpo de José Eduardo dos Santos em troca do fim dos processos judiciais. Todavia, ontem, o vice-procurador-geral da República, Mota Liz, garantiu que as filhas do antigo presidente que estão em contencioso com o Estado angolano não seriam presas no caso do funeral decorrer em Angola, argumentando que o antigo chefe de Estado também é património da nação.
Ana Paula Godinho, professora de Direito Civil na Universidade Agostinho Neto, em Luanda, diz que não existe nenhuma figura jurídica que conceda ao antigo Presidente da República o Estatuto de Património da Nação. Não me parece que exista alguma figura jurídica que conceda ao Presidente da República o Estatuto de Património do país. Ele é património neste sentido figurado por ter sido uma pessoa que dedicou toda a sua vida ao país e foi durante 38 anos o Presidente do país, quer nós queiramos, quer não. A verdade é que este imbróglio todo gera-se porque parte da família, portanto não são todos, entende que ele não deve ser sepultado em Angola pelo facto como ele foi tratado nos últimos tempos. E também, diga-se em abono da verdade, enquanto cidadã, também devo dizer que não gostei da forma como ele foi tratado nos últimos tempos. A minha opinião enquanto cidadã, também partilho da ideia de que ele, de facto, deva ser sepultado em Angola. Ainda que para isso seja necessário haver concessões de ambas as partes. Portanto, temos que ser sensatos de modo a que ultrapassemos esta quesilha para que os angolanos possam, alguns deles, pedir perdão, porque efetivamente já houve vozes que apareceram a dizer que deveriam um pedido de perdão, não é? E no fundo, todo este movimento, no sentido de que ele seja enterrado em Angola, soa como um pedido de perdão. Ana Paula Godinho, professora de Direito Civil na Universidade Agostinho Neto, em Luanda, entrevistada aqui por Liliana Henriques. Praia 99.3 FM. O presidente do Sri Lanka foi esta terça-feira impedido de partir para o exílio no estrangeiro por funcionários da imigração do aeroporto da capital, Gotabaya Rajapaksa. Ainda não se demitiu, o que prometeu fazer hoje para permitir uma transição pacífica de poder. Se o chefe de Estado se demitir, como prometido, o primeiro-ministro Ranil Wickremesinghe será automaticamente nomeado presidente em exercício até que o Parlamento eleja um deputado para exercer o poder até ao final do atual mandato, ou seja, até novembro de 2024. O Conselho da União Europeia finalizou esta terça-feira os atos jurídicos necessários para a aprovação final à entrada da Croácia na zona euro a 1 de janeiro de 2023, sendo assim o 20º país a aderir à moeda única 7 anos depois da Lituânia. A Inglaterra é a primeira seleção apurada para os quartos de final do Campeonato da Europa de Futebol Feminino, depois de vencer por 8-0 a Noruega na segunda jornada. Portugal, que participa pela segunda vez no Euro Feminino de Futebol, empatou a 2 bolas frente à Suíça e mede amanhã forças com a Holanda. Esta prova também é uma estreia para várias jogadoras. É o caso da ponte de lança Kika Nazareth. Tendo em conta que tive de cama 5 dias, não é? Notou-se nitidamente o meu cansaço. Individualmente, eu que sou rígida comigo própria, não foi o melhor jogo, mas o que interessa aqui acho que também é a equipa e foi o que nós fizemos. Eu pessoalmente podia ter dado muito mais, mas ainda temos 2 jogos pela frente e eu também tenho confiança e acredito que consiga depois mostrar e que esta doença que ainda aqui está depois passe e depois seja eu como já fui, não no europeu, porque é a minha primeira vez, mas no clube e mesmo noutros jogos da seleção. Muito público português, 6.000 dentro do estádio. É brilhante, muito público português, muitas pessoas inglesas a torcer por Portugal e é um ambiente brutal e são nestes palcos, é aqui que nós queremos estar, é aqui que nós queremos mostrar o nosso futebol, é aqui que nós queremos mostrar a nossa equipa, que vai muito para além do futebol e é uma sensação, não se explica. Não se explica. Agora os Países Baixos? Agora os Países Baixos temos a perfeita noção da equipa que são os atuais campeões da Europa. Mas lá está, também sabemos para onde é que viemos, sabemos que é aqui que queremos estar. São estes jogos que são os melhores jogos. Temos de ser competentes, temos agora dias para recuperar até ao jogo e vamos dar o nosso melhor e vamos nos debater contra elas. Acho que é esperar sempre o melhor, ir confiantes, mas sempre com noção da equipa que temos à frente. Kika Nazareth, atleta portuguesa, ao microfone do nosso enviado especial a Manchester, Marco Martins. Termino com a atualidade francesa. Salah Abdeslam, condenado à prisão perpétua pelos atentados de 13 de novembro de 2015, não vai recorrer da sentença, disse esta terça-feira à agência France Press o procurador-geral de Paris, Rémi Heitz, que disse ainda que nenhum dos 20 réus recorreu da sentença. É o ponto final neste bloco informativo.